Olá, colegas! Hoje nós vamos continuar com as funções da família dos applies e vamos começar falando aqui do tapply. Então, o tapply ele aplica uma função em um fator. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender melhor. Vamos fazer esse data frame aqui. Então, está aqui o nosso data frame. Então, tem altura, peso e gênero. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o tapply. Aqui a gente diz o que a gente quer avaliar. A gente quer avaliar o vetor peso e a gente quer aplicar uma função em cima desse vetor aqui, entretanto, usando um outro vetor como índice. Então, nesse caso, se a gente for olhar, a gente vai utilizar como índice o gênero. Então, o gênero ele vai ser um fator que a gente vai utilizar para calcular, no caso aqui a função que a gente está colocando é a função média, né? Então, a gente vai calcular a média do peso, a média dessa coluna, mas não vai ser a média da coluna inteira. A gente vai separar essa coluna de acordo com esse fator aqui, que é o fator gênero. Então, ele vai fazer a média do male e a média do female. Tá? Então, tá aqui, ó. Então, a média de peso de female é 59 e a média de peso de male é 81. É muito simples, muito simples. Então, a gente diz qual é o lugar que a gente quer aplicar a função, qual é o índice que a gente vai utilizar para aplicar essa função e qual é a função que a gente vai aplicar. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso Air Quality. Tá? Deixa eu só pegar o Air Quality aqui e vamos salvar ele como Air Quality. Beleza. Só para a gente dar uma olhadinha. Tá aqui, ó. Tá aqui o nosso Air Quality, né? Então, a gente tem taxa de ozônio, radiação solar, vento, temperatura, os meses e os dias. O que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai fazer um tapply, a gente vai calcular a distribuição do ozônio. Entretanto, a gente quer saber como é que estava a distribuição do ozônio por mês. E qual que é a função? A média. Como tem muitos dados faltantes, a gente pode colocar esse aqui, imediatamente depois da função, depois do function, a gente pode seguir colocando os argumentos da nossa função. É muito comum as funções que a gente aplica dentro das funções, dentro dos applies, elas terem argumentos próprios dela. No caso aqui, esse argumento NaRemove, ele é próprio da função min. Então, se a gente quer colocar argumentos do function aqui, a gente pode seguir colocando depois das vírgulas os argumentos dessa função que a gente vai passar para o nosso tapply. Tá bom? Então vamos lá, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o Air Quality Ozone, então ele vai pegar esse cara aqui e vai calcular a média de acordo com o mês. Então a gente tem o mês 5, tem o mês 6, e o mês 7, mês 8, mês 9. Isso, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. A média de ozônio do mês 5 é 23, do mês 6 é 29, do mês 7, do mês 8 é bem mais alta, 59, e do mês 9 baixa para 31. Tá? Então, é muito simples. Então, em geral, embora a gente passe vetores, né, e fatores para a gente calcular a função, é muito comum a gente aplicar eles a data frames. Né? Então, a gente diz assim, olha, eu quero calcular uma estatística qualquer em cima de uma dessas colunas, mas tendo como índice uma outra coluna. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha agora no mapply. Então, o mapply ele é uma multivariada, ele aceita argumentos variáveis para uma função. Todas as funções que a gente aplicou até agora dos applies, a gente usa um único argumento para aplicar, né? Então, aqui a gente usa argumentos variáveis. Vamos dar uma olhadinha na estrutura. Então, a gente tem, em primeiro lugar, qual é a função que a gente quer aplicar. Aqui vai usar a gente usa a função que a gente quer aplicar, depois da função que a gente quer aplicar. Quais são os elementos que a gente quer avaliar? Em geral, a gente aplica em cima de listas. Então, a gente passa para o mapply ou listas ou elementos que que a gente pode fazer a coerção para listas. Eu posso usar vetores, por exemplo. Tá? Qual que é a característica aqui? O número de argumentos que essa função vai ter, ele tem que ser o número de listas que eu vou passar aqui para ele. Tá? A gente já vai entender por quê.
Então, more arguments é se eu tenho mais argumentos aqui dessa função. Simplify é igual ao mesmo simplify do sapply ou do lapply, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, olha só. O que a gente está fazendo? mapply. A função. O que essa função faz? Em primeiro lugar, vamos separar a função aqui para a gente ver, tá? Essa função ela tem dois argumentos, o argumento x e o argumento y. E a gente vai pegar o x e elevar o y. E aqui são os argumentos que a gente vai passar para o nosso mapply. Então, o x ele vai variar. O x ele vai ser 2 e depois ele vai ser 3. E o y também vai variar. Ele primeiro vai ser 3, depois ele vai ser 4. Então, o que ele vai fazer? Essa função ela vai tentar dentro desses vetores, que no caso vai acontecer a conversão para a lista. Então, vamos entender, olha só. Primeira coisa, ela vai pegar o x e elevar o y. Quem que é o primeiro x? É 2. Quem que é o primeiro y? É 3. Então, a primeira coisa, ela vai fazer 2 elevado a 3. Daí, ela volta para o loop. Agora, o x é 3 e o y é 4. Então, ela vai fazer 3 elevado a 4. Tá bom? Então, tá aqui a resposta. Claro que nesse caso aqui, gente, seria mais... não precisaria fazer uma mapply, né? Porque se a gente... Pela característica de vetorizada do R, né? Então, se a gente pegar esses dois vetores aqui, né? Então, eu tenho o meu vetor x e o meu vetor y. Se eu fizer aqui simplesmente x elevado a y, ele vai funcionar igual, tá? Mas isso aqui é só um exemplo de como é para entender, um exemplo simples para a gente entender a estrutura da função mapply. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos construir uma lista com a mapply, que é uma das utilidades para o mapply. Então, olha só. Eu quero construir uma lista, aí eu estou repetindo. O primeiro elemento eu repito 1 4 vezes. O segundo elemento eu vou repetir o 2 3 vezes, depois o 3 2 vezes, depois o 4 uma vez. Então, está aqui a nossa lista. Um jeito muito mais simples é fazer o mapply. Por quê? A função que eu vou usar é a função wrap. Aí eu vou repetir. Se a gente for olhar aqui a função wrap, né, a gente tem, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu quero repetir run 4 vezes. Aí ele vai pegar e repetir 4 vezes. Então, eu uso dois argumentos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o 1 4 vezes, porque aqui eu estou passando um vetor de 1 a 4, e aqui eu estou passando um vetor de 4 a 1. Então, eu vou repetir o 1 4 vezes, o 2 3 vezes, o 3 2 vezes e o 4 uma vez. Que é exatamente a mesma coisa aqui, que a gente fazer essa lista aqui, tá? Ok? Vamos dar uma olhada numa outra funçãozinha aqui. Ó. Eu quero fazer essa função aqui, se chama noise, né? Então, eu quero fazer aplicar uma função qualquer e eu quero criar um ruído para introduzir nesse modelo qualquer que eu estou fazendo aqui, por exemplo, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Olha só. Noise, a função, ela precisa de um N, ela precisa de uma média e ela precisa de um desvio padrão. E aí, o que a gente vai passar é o rnorm. Né? Então tá. Se eu fizer noise 512, ele vai fazer ele vai produzir uma distribuição normal de tamanho 5, de média 1 e desvio padrão 2. Se eu passar isso aqui, se eu passar vetores como argumento dessa função, ela não vai funcionar. Ela não vai fazer, por exemplo, sortear uma vez com média 1 e desvio padrão 2, depois sortear 2 vezes com média 2 e desvio padrão 2. Ela vai pegar só o ponto final desse vetor. Né? Então, ela fez 5 vezes só. Se eu quiser fazer, por exemplo, aqui, eu tenho que fazer essa lista dessa forma, né? Se eu quiser construir a função desse jeito que a gente pensou aqui. Entretanto, se eu utilizar, por exemplo, aqui o mapply, ele vai funcionar, porque olha só, aí eu vou fazer a normal, primeiro sorteando uma vez com média 1, desvio padrão 2, depois sorteando 2 vezes com média 2, desvio padrão 2, depois sorteando
3 vezes com média 3 e o padrão 2 e assim por diante. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos fazer essa matriz, ó. Como é que a gente está fazendo essa matriz? Eu estou fazendo essa matriz, em primeiro lugar, a gente está repetindo 1 4 vezes, depois repetindo 2 4 vezes, o 3 4 vezes, o 4 4 vezes. Ele é uma matriz 4x4. Então, essa matriz ela vai ficar com essa estrutura. 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4. Como é que a gente pode criar essa mesma matriz utilizando o mapply? Simples, vamos fazer aqui o Q2, né? Então, a gente simplesmente faz lá mapply. Qual que é a função que a gente vai fazer? A função é o rep. Qual que é o primeiro argumento que a gente vai fazer? É de 1 até 4, porque eu quero fazer primeiro o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. E aí depois eu vou repetir isso 4 vezes. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Q2. Opa! Vamos dar uma olhada agora sim. O Q2 está lá. 1, 2, 3 e 4. Então é uma forma muito mais simples do que a gente ter que ficar fazendo repetições para cada elemento que a gente quiser fazer. Tá bom? Vamos dar uma olhada agora numa outra funçãozinha chamada aggregate. Essa função também é bastante útil, tá? Bastante útil, porque ela trabalha com indexações também, só que em geral ela traz como resultado um data frame, o que é mais útil na maioria das vezes. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos chamar aqui o nosso MTCars. Então tá aqui o MTCars, né? Então a gente tem vários modelos de automóveis aqui e as características de cada um desses automóveis. Então, vamos dar uma olhada como é que funciona o aggregate. A gente pode usar o aggregate de mais de uma forma. Uma delas é essa aqui, né? Então a gente coloca lá x by function, depois simplify, drop aquelas coisas. O que é o x? É o objeto que a gente quer aplicar em gerar um data frame. O que é o by? É o índice. Da mesma forma que no tapply a gente passa um índice, ou seja, eu quero separar por essa coluna aqui. É a mesma história aqui no aggregate. E a função é a função que a gente quer aplicar, tá bom? Entretanto, a gente pode fazer uma outra estrutura, que é essa estrutura de fórmula, onde a gente coloca, eu quero ver alguma coisa em função de alguma coisa, tá bom? E aí a gente coloca o data e a função que a gente quer trabalhar. Vamos dar uma olhadinha aqui, vai ficar mais fácil da gente entender rodando a função. Então vamos lá, a gente coloca qual é o objeto que a gente quer trabalhar, a gente coloca a lista, que é o fator de agrupamento, e a função propriamente dita. Diferente lá do tapply, que a gente passa um vetor, aqui a gente diz qual que é o objeto, que na maioria das vezes é um data frame. Tá? Então vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? A gente vai agregar, no caso aqui, uma única coluna do data frame, que é a MPG, por cilindrada. Tá? E a gente quer pegar o máximo. Então, a gente vai se a gente for olhar aqui, por exemplo, eu tenho vários veículos com 6 cilindradas. Então, ele vai pegar o máximo de MPG para a cilindrada. Então, tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá no nosso Argmax. Aqui. O MPG máximo de carros de 4 cilindros é 33,9, de 6 cilindros é 21,4 e de 8 cilindros é 19,2. Tá? Se a gente fizer usando a fórmula, a gente vai construir um pouquinho diferente. A gente vai dizer o seguinte, olha, eu quero fazer o MPG em função da cilindrada. Para MTCars a função é a mesma coisa, a máxima. Então, a estrutura é muito parecida e o resultado, obviamente, tem que ser o mesmo. Ele só fica um pouquinho mais organizado, porque daí a gente diz que eu estou fazendo um em função do outro. Então, o data frame ele já vem com os labels mais adequados. Tá bom? Se a gente fosse fazer isso aqui com tapply, o que a gente teria? A gente teria que fazer tapply, aí eu vou fazer o tapply no MPG e o índice é o cilindrada. O resultado, ele seria o mesmo. Ó, vamos dar uma olhada no top max. Entretanto, top max, ele vem, olha só, ele não vem organizado no data frame, ele vem organizado no vetor, mas o resultado obviamente é o mesmo. Tá?
Então, se a gente for ver a classe do nosso resultado a partir do aggregate, ele é um data frame. A classe do nosso objeto pelo tapply, ele é um array. Porque o aggregate ele vai retornar um data frame e o tapply vai retornar um array. Então, dependendo do que a gente quer, é mais interessante a gente utilizar o aggregate. Dependendo, é mais interessante utilizar o tapply. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui num exemplo. Vamos criar esse objeto aqui chamado de DNAse. Tá? DNAse também ele vem é um dataset que tem aqui no R, então tem aqui esse dataset, tá? Então tá aqui o run, tá aqui o conc e o density. Então o que a gente quer fazer? A gente quer verificar a média das conc por density, utilizando o run como indexador. Então é bem simples, gente. Isso aqui a gente só vai lá e faz o aggregate, e aí a gente passa... Qual que é o objeto que a gente quer trabalhar? É o objeto DNAse, né? E a gente quer calcular a média utilizando quem como indexador? A gente quer utilizar o run. Então, eu tenho que passar uma lista. Então, eu tenho que criar a lista do DNAse run. Certo? Ok. Ok. Então, ele vai pegar, pelo run, ele vai pegar a média de conc e a média de densidade. Tá? O que nós temos aqui, colegas? Ele tem uns warnings. Se a gente for ver aqui o que é esses warnings aqui, ele diz o seguinte, ó. O argument is not numerical or logical. Por isso que ele retornou NA. O que significa? Ele está dizendo que esse run aqui, ele não é nem numérico nem lógico. Esse run aqui, ele é um fator, na verdade. Então, se a gente for ver a class do nosso DNAse run, ele é um ordered factor. Tá? Se a gente quiser que não tenha aquele... Mas ele funciona igual, né? Então, se a gente for rodar de novo aqui, ele simplesmente não pega aqui na coluna run, ele não diz o que é, mas ele consegue agregar igual. Se a gente não quiser que apareça esses warnings, é só a gente pegar o nosso DNAse, esse cara aqui, run, e usar como as numeric DNAse run. Pronto. Agora, se eu rodar essa linha aqui, aí ele não aparece lá, ele aparece o run certinho. Certo? Então, aqui só para a gente recapitular, se eu for dar uma olhada aqui, ó, se eu for usar isso com tapply, ele não vai dar certo. Por quê? Porque ele diz que os argumentos têm que ser do mesmo length. Por quê? Porque eu usei o DNAse direto. Aqui a gente está usando direto o data frame. Quando eu uso o tapply, eu tenho que passar qual coluna? Então, eu tenho que fazer primeiro o DNAse conc e depois eu vou ter que fazer o DNAse density. Opa. E aí eu tenho que juntar os dois. Então, nesse caso aqui, por exemplo, é muito mais fácil eu fazer direto aqui no aggregate, que ele já me dá o resultado tabuladinho e bonitinho. Tá bom, colegas? Então tá, era isso. Obrigado.